Vocês viram um vídeo que o desembargador, no meio de uma sessão de julgamento, ele chamou uma criança autista de transtorno? Sim, isso aconteceu no judiciário. Veja comigo o vídeo dessa cena. Só toquei nisso para dizer que não é uma pensão baixa. Às vezes as pessoas têm a ideia de que mais é melhor. E pensão alimentícia é como tributo, você vai subindo o tributo, você vai gerando benefício, mas ele chega a um ponto que se você subir, você começa a trazer prejuízo. Que é justamente quando a criança deixa de ser filho e passa a ser um transtorno, inviabilizando a vida do pai. Na última semana, o desembargador do Tribunal de Justiça utilizou a expressão que a criança seria um transtorno. Mas para vocês entenderem o contexto, era uma ação de guarda, direito de visita e pensão, em que a mãe tinha a guarda e pediu uma pensão com 25% dos rendimentos do pai. E na hora dele falar o voto dele, ele falou que 25% dos rendimentos do pai era exorbitante para pagar uma pensão alimentícia, porque o pai tinha que comer, tinha que morar, tinha que viver e que poderia ficar até inviável ele viver pagando esse valor de pensão. E aí uma desembargadora mulher, ela pediu a palavra e ela falou: "Ô excelência, mas a criança tem autismo". E aí nessa hora ele teve a infelicidade de falar que criança autista é um transtorno na vida dos pais. Então o contexto foi esse. Não estou defendendo o desembargador, eu achei a fala dele extremamente pejorativa. Filhos nunca são problemas para os pais, pelo contrário, né? Os pais e as mães, né? Nesse caso principalmente a mãe, ela despendeu todo o esforço para cuidar do seu filho. Então não, o desembargador foi totalmente infeliz ao falar essa frase. E ele reduziu a criança a uma situação clínica e não humana, do jeito que a gente deve tratar as crianças. Então, ele foi totalmente infeliz na fala dele. Outro ponto importante, gente, é que o primeiro boleto que os pais têm que pagar é a pensão alimentícia. Quando você recebe um valor, a única coisa que desconta para cálculo de pensão é imposto de renda e INSS. Depois que tem esses dois descontos, o primeiro boleto que você paga é o boleto da pensão. Então não importa onde você vai morar, qual é o padrão de vida, qual é o carro, isso tudo vem depois que você paga o boleto da pensão alimentícia. Então ele foi totalmente infeliz, ele foi assim, péssimo e ele não tem razão nem mesmo jurídica para falar o que ele falou. Outra coisa extremamente importante é que a gente tem a lei do Estatuto das Pessoas com Deficiência, em que eles protegem todas as pessoas, que todas as pessoas têm direito à igualdade, à saúde, à proteção, enfim, né, ter uma vida plena como todas as outras pessoas. E ela não prega discriminação, como foi feito na fala do desembargador. Então, as crianças que têm um quadro clínico que precisam de mais atenção, elas realmente têm que ter uma pensão mais alta, o plano de saúde tem que cobrir o tratamento, enfim, ela tem direito de ter todo tipo de tratamento para que ela exerça uma vida plena e cada vez mais independente. Como vocês sabem, eu advogo na vara de família e todos os dias aqui no meu escritório aparecem pais e mães para poderem se divorciar, né? Isso é o meu dia a dia. Porém, quando a gente fala de criança com deficiência, a gente tem acentuado a probabilidade desses pais se divorciarem. Ou seja, quando a gente traz para uma estatística, quando os pais são casados e têm filhos sem deficiência, a gente tem uma taxa de divórcio de quase 14%. Quando os pais têm filho com deficiência, essa taxa sobe de 14% para 24%. Ou seja, a probabilidade dos pais com filho com deficiência se divorciarem é 10% maior do que os pais com filhos sem deficiência. Por quê, gente? Isso trazendo agora para a minha experiência, né? Eu falei para vocês a estatística, mas a minha experiência mostra que é um contexto familiar em que você precisa de muito mais adaptação e dedicação ao filho mesmo. Então, por exemplo, eu sou casada com meu marido. Quando a gente teve a nossa filha, ela não tem deficiência, já foi difícil a gente se adaptar como pai e mãe, com uma criança que chegou na nossa rotina, com o contexto e etc, né? Eu trabalho, meu marido trabalha. Porém, o que é muito comum acontecer com pais com crianças com deficiência? Como o tratamento ele é muito caro e tem que fazer vários tratamentos, TO, psicologia, fono, enfim, vários tratamentos, o que muitas das famílias optam? Quem recebe menos, que geralmente é a mulher, para de trabalhar para ficar se dedicando ao cuidado dos filhos. Isso é um problema? Não, porque criança nunca é problema para pai e mãe. Por isso que ele se adapta. Porém, essa decisão que um dos pais para de trabalhar para cuidar dos filhos
ela pode sim sobrecarregar o casamento. Então, um fica por conta de pagar as contas e o outro para cuidar dos filhos. E aí acaba sobrecarregando o casamento. Então, consequentemente, a taxa de quem tem filho com deficiência é maior em divórcio, infelizmente, por causa desse contexto todo que eu falei para vocês. Então, assim, filho, gente, nunca é problema para pai e mãe. Por isso, inclusive, que nesse caso, a mãe entrou com o processo pedindo pensão porque é direito do filho, né? E então, ele tem sim que receber uma pensão justa para que todos os tratamentos sejam garantidos para a vida dele. Então, sim, a mãe está correta, o desembargador foi totalmente infeliz. Se você tem um filho com deficiência, você tem direito de ter o tratamento. Se seu filho tem o plano de saúde é obrigado a cumprir todo o tratamento do seu filho. Se o plano de saúde não está cumprindo, porque é muito comum que os planos de saúde neguem, você pode judicializar essa questão contra o plano de saúde para garantir que seu filho tenha um tratamento digno. E se você é uma mãe com filho com deficiência, não, seu filho não é um peso, seu filho é um ser humano iluminado como todos os outros.